Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 7, no seu livro didático a partir da página 46, intitulado Era Vargas, Populismo e Trabalhismo. Pessoal, como nós vimos na aula passada, a Era Vargas é um longo período de nossa história republicana, que vai de 1930 a 1945. E por ser um longo período, a história achou por bem dividir em 3 momentos. A primeira fase, chamada de governo provisório, vai de 1930 a 1934. A segunda fase, intitulada governo constitucional, vai de 1934 até 1937. E a última fase do período varguista, chamada de Estado Novo ou governo ditatorial, é a fase mais longa, vai de 37 até 1945. Hoje nós daremos uma ênfase maior aos 2 primeiros momentos da Era Vargas. Portanto, o governo provisório e o governo constitucional, que somados fazem o tempo cronológico entre 1930 e 1937. E o que é importante ressaltar desse período? Que Vargas colocou como prática política 3 grandes fenômenos. O primeiro fenômeno foi o populismo. O populismo foi o reconhecimento das classes trabalhadoras, da massa popular, como protagonista no cenário político nacional. Vargas foi o primeiro presidente do Brasil a sair literalmente do gabinete e ir para as ruas, ouvir os anseios do povo, criar leis trabalhistas que beneficiassem os trabalhadores. Hoje, boa parte das conquistas dos trabalhadores foram garantidas nesse período do Vargas. Essa política é a segunda prática de Vargas, aliada ao populismo. Esse fenômeno, que foi até copiado por líderes da América Latina, de se aproximar do povo. Não à toa Vargas era chamado de pai dos pobres, porque o povo o reconhecia como um dos seus líderes. E isso era a primeira vez que acontecia, porque todos os presidentes anteriores da oligarquia do café com leite eram membros da elite e que eram inacessíveis ao povo. Mas Vargas não. Vargas era próximo do povo, criou as leis trabalhistas e aí entra o segundo fenômeno. Vargas inaugurou o trabalhismo. Vargas foi quem garantiu as principais conquistas trabalhistas como aposentadoria, salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, hora extra, licença paternidade, licença maternidade, ou seja, basicamente as garantias trabalhistas que nós temos hoje foram Vargas. Foi Vargas que estabeleceu, né? Vargas garantiu essas conquistas e é por isso que o trabalhador gostava tanto dele, se achava representado por ele. Esse fenômeno é o trabalhismo. Não é à toa que Vargas, ao criar as leis trabalhistas, ele vai até modificar uma frase dita pelo ex-presidente Venceslau Braz. Se você acompanhou comigo, em 1917, no governo do então presidente Venceslau Braz, houve a primeira greve geral do Brasil. E uma das reivindicações é que o presidente criasse as leis trabalhistas. Venceslau Braz mandou foi sufocar o movimento. Ele criou a frase: questão trabalhista é questão de polícia, colocando os homens na rua para pressionar, para reprimir o movimento operário. Vargas, ele mudou essa frase. Ele adaptou essa frase e estabeleceu a seguinte frase: questão trabalhista é questão de política. E usando o seu cargo de presidente, ele foi garantindo as leis trabalhistas aos trabalhadores. Isso era uma prática populista e trabalhista. Outra prática inaugurada por Vargas que angariou muito apoio foi o nacionalismo. O protecionismo. Vargas, ele protegia as riquezas nacionais, fossem elas naturais ou minerais, da expoliação de estrangeiros. Os estrangeiros não podiam explorar nossas riquezas e, ao mesmo tempo, Vargas criou uma lei de controle da remessa de lucros ao exterior. Ou seja, as empresas estrangeiras que viessem para o Brasil poderiam vir, mas todo o lucro obtido aqui teria que ser reinvestido aqui, gerando emprego, renda, infraestrutura no Brasil. Vargas controlava a remessa do lucro obtido no Brasil para o exterior. Não. Se você se instalar no Brasil, todo o lucro ou boa parte do lucro obtido no Brasil tem que ser empregado no Brasil. Isso era uma tática do Vargas para manter os recursos no Brasil. Então, isso é uma prática nacionalista, protecionista. Então, Vargas, ele inaugurou esses 3 fenômenos: o populismo, o trabalhismo e o nacionalismo. Não à toa o povo se sentia tão bem representado por esse estadista, né? E é bom lembrar que nem tudo são flores. Vargas sofreu uma grande revolta contra seu governo em 1932. A Revolução Constitucionalista de 32, liderada por São Paulo. São Paulo que foi o estado mais prejudicado pelo golpe de Vargas em 30. Lembrem
que nas eleições de 30, Vargas foi derrotado por um paulista. Júlio Prestes, que venceu a eleição presidencial, não assumiu. Os interesses de São Paulo foram frustrados porque Vargas deu um golpe, mesmo sendo derrotado nas eleições em 30, ele deu um golpe e assumiu a presidência. E São Paulo, fora do cenário político, fez uma revolução, a Revolução Constitucionalista de 32, exigindo que Vargas convocasse uma nova eleição presidencial. Afinal de contas, Vargas assumiu em 30, através de um golpe, dizendo que era um governo provisório. E já estávamos em 32, e Vargas não acenava para a realização de uma nova eleição presidencial. Então São Paulo cobrava essa eleição. E foi com essa ideia que surgiu a Revolução Constitucionalista de 32. Só que Vargas não se sentiu pressionado, foi sufocar o movimento. Em 34 apenas é que Vargas convocou a Assembleia Nacional Constituinte e elaboraram a nova Constituição do Brasil. Só que essa Constituição, que pegou as leis trabalhistas e colocou nela, deu direito de voto para as mulheres, tornou o voto secreto, criou a legislação trabalhista e a legislação eleitoral, toda essa Constituição de 34 foi elaborada e em seguida a mesma Assembleia que elaborou essa Constituição de 34 manteve Vargas no poder. Então, a partir de 34, Vargas começa seu governo constitucional, porque agora ele está legalizado. Foi a Assembleia que o manteve no poder. Ele não é mais governo provisório, ele agora está amparado na lei. E nessa nova vertente de Vargas, entre 34 e 37, como governo constitucional, ele vê surgir dois movimentos rivais no Brasil. Dois grupos politicamente inimigos. A A e B, a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, era um movimento fascista, declarava um Estado forte, centralizado e apoio a Vargas. Do outro lado tinha a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, um movimento de ideologia comunista liderada por Luiz Carlos Prestes, que defendia a derrubada de Vargas e a implantação de um governo revolucionário no Brasil. E a ANL tentou em 1935 derrubar Vargas, criando a Intentona Comunista. Os comunistas da ANL tentaram um golpe contra Vargas, mas Vargas identificou o movimento, sufocou e prendeu o grande líder da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, Luiz Carlos Prestes. Em 37, faltando um ano para Vargas entregar o poder, ele forjou o Plano Cohen. Ele criou uma especulação de que os comunistas estavam tramando uma nova tentativa de derrubada dele no poder. Então, em 37, ele forjou esse Plano Cohen, que não existia, como sendo um plano comunista para tentar desestabilizar o governo dele. E a partir desse Plano Cohen, ele anunciou o fim do governo constitucional e o início do Estado Novo, que era a sua fase autoritária, era a ditadura varguista. A partir de 37, o Brasil torna-se uma ditadura que vai durar até 45. Será o assunto da nossa próxima aula, o Estado Novo, que é o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Até lá, um forte abraço.